Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio dos podcasts Resficta. Hoje teremos um muito especial, aliás, Aventuras Bibliófilas muito especial, pois estamos aí começando a última campanha do ano de 2023, para livros que vão ser finalizados, produzidos, né, entre essa época agora e o início do ano que vem, que é o Subversões, né? A campanha só vai estar disponível na terça-feira, mas vocês já podem fazer aquele pré-esquema de assinar, né, para receber mais informações, que é disponível pelo Catarse a partir de hoje, de 17, né, que seria sexta. Hoje mesmo é quinta, né? Mas na sexta, hoje, dia 17. E sobre que tema será, né, a nossa Aventuras Bibliófilas? Será analisando, a partir desta obra aqui, o tema da heresia. Ah, bom, o título dessa nossa última campanha do ano não deixa, digamos assim, não deixa espaço a dúvidas, né? São as subversões. E a gente já pode até definir uma diferenciação boa entre a subversão e a heresia, pelo ponto de vista que a subversão, que trabalha de forma parecida com a heresia, inclusive, ela trabalha muito mais o solapamento de um status quo definido, né? Você subverte esse status quo, às vezes vários, né, digamos assim, ou às vezes a totalidade é tão complexa desse status quo que você questionar um aspecto, você faz um efeito dominó que destrói todos os outros, né, coloca em questão todos os outros. E a subversão faz isso, né? Mas a heresia, que é a mãe da subversão, por assim dizer, ela trabalhou sempre nesse caminho de uma forma muito única, muito peculiar, que a gente vai conversar hoje, que é, claro, sempre foi a marca da Rafus Press, esse trabalho com um material que visa digamos assim, esse solapamento de um status quo muito definido, aliás, de um status quo mais amplo. Mas é bom a gente conversar um pouco sobre o que isso significa de fato, né? Então eu peço para que todos, assim, se possível, conheçam a campanha, conheçam os outros vídeos do canal e se interessarem, se inscrevam, né? Mas o que significa, o que seria realmente a heresia? Como que a gente poderia conceituar isso inicialmente? E qual é a relação minha ou da Rafus Press, né, com esse campo do pensamento específico? Bom, a heresia, poderia ser definida, digamos assim, de uma maneira ampla, de maneira num lato sensu, como uma espécie de, digamos assim, heterotopia, de busca de uma oposição heterotípica à ortodoxia, né? Mas a ortodoxia, a doxa, o dogma, é aquilo que estrutura o status quo. Então, de cara, a gente pode dizer que a heresia ela tem, digamos assim, um escopo muito mais amplo. Ela questiona um modo de entender o mundo em geral, né? E esse modo de entender o mundo, então, se codifica num dogma, numa doxa ou numa ortodoxia. A heresia, então, o objetivo da heresia, então, seria implodir esse dogma para não deixar nada, para permanecer sempre, digamos assim, num estado anárquico ou num estado caótico? Não. A heresia, especialmente a heresia religiosa, né, de onde vem o termo, ela tem uma base de ortodoxia. Ela visa a ortodoxia, na verdade, ela visa a substituição da ortodoxia por ela mesma. É como se o herético ele visasse que o pensamento, a heresia que ele está construindo, né, substituísse aquela ortodoxia estabelecida. Né? É claro que isso pode ser manipulado discursivamente. Isso é verdade no caso dos cátaros, dos albigenses, né, das grandes heresias, do movimento do livre pensamento, que se organizaram em sociedades secretas, né? Dessas grandes heresias conhecidas, né, e mencionadas em livros de história. Mas o que acontecia, por exemplo, durante a Inquisição Ibérica, ali pelo século XVI, né, início do século XVI até o século XIX, praticamente, com a invasão napoleônica?
A Inquisição Ibérica, ela construía, fabricava heréticos, que seriam os judeus convertidos à força, para não serem expulsos, né, de Portugal e Espanha, que estariam sendo relaxados, né, sendo pessoas assim deliberadamente ineptas na execução dos princípios do cristianismo, né, sendo os cristãos novos. E esses cristãos novos, então, fariam essa sabotagem, porque para cultuar os seus ideários religiosos do passado mosaico, né? Essa visão fabrica hereges. Então tem um certo ponto que o status quo ele vai fabricar heresias. Isso tem muito a ver com esse livro aqui e com as ideias que a gente vai falar aqui hoje, né? Então a heresia é isso. Ela é uma heterodoxia, é uma heterotopia que, na verdade, no fundo busca substituir a ortodoxia vigente, mas essa substituição é tão, digamos assim, improvável, ela está tão no limite do fantasioso, quase do fantástico, que é praticamente um pensamento utópico puro. E essa natureza utópica que faz com que você supere os autoritarismos, que eram bem numerosos e frequentes entre os cátaros, entre os albigenses, entre lideranças, né, como o João de Leiden, o John Ball na Inglaterra, essas lideranças imediatas, né, o Thomas Müntzer também na Alemanha, que, digamos assim, arrebatam as massas com uma proposta, né, de mudança, uma proposta de mudança total que não acaba não se, digamos assim, concretizando exatamente e tendo esse tempero autoritário que eu mencionei em muitos casos. Mas, e isso também é algo bem comum da heresia, a ideia dessa subversão total do status quo inflama, digamos assim, as massas oprimidas, que sempre foram oprimidas, e delas, digamos assim, que vem o impulso da mudança, da revolução, da queda dos valores do passado ou dos valores, né, considerados abjetos ou absurdos ou desiguais, etc. Né? Então a heresia também tem esse seu lado, digamos, social, né? Que é o lado da convergência de forças de oposição ao status quo, que muitas vezes acontece, nem sempre de forma muito vitoriosa, em geral não, mas acontece em alguns momentos. E qual a relação então da Rafus Press com a heresia, né? A heresia, ela, digamos assim, comigo, né, teve presente desde provavelmente a adolescência, né? Momento que tive contato com O Nome da Rosa, tanto o livro, que eu não tenho mais, quanto o filme. E esse contato começou a despertar uma série de questionamentos e de buscas em torno do que significava aquilo que é mencionado, né? Inclusive as menções, né, de heresias no filme e no livro do Eco são verdadeiras, não são inventadas, né? Então aquilo começou a, digamos, desenvolver uma série de pensamentos na minha cabeça e posteriormente eu tive contato com a obra desse escritor argentino, o Jorge Luis Borges, que era um grande aficionado pela heresia. Ele é, aliás, muito bom em criar heresias, né, inventar heresias. Eu me lembro de um conto dele que é absolutamente genial, do Alas, aliás, né, que é do grande coletânea de contos de Borges, de 49, junto com Ficções, que é de 44. No Aleph tem um conto que chama-se Os Teólogos, que é a disputa, praticamente a disputa até a morte entre esses dois teólogos em torno de questões aparentemente pequeninices, né, picuinhas em torno das questões teológicas eventualmente relevantes da época, mas que vai se tornando uma disputa cada vez mais, vai escalando, né, uma disputa mortal praticamente, embora a solução seja única do conto. Esse conto, Os Teólogos, ele é absolutamente inventado, mas ele situa você tão bem nesse universo das heresias que você começa a entender como elas mais ou menos funcionam. Quer dizer, as disputas teológicas são por questões
pontuais. E embora a mudança dessas, em relação a essas questões provoque uma mudança de ponto de vista, uma mudança epistemológica, por assim dizer, brutal, elas não são mudanças tão expressivas assim, né? Então, quando você lê esse Conto do Borges, você entende que, pô, mas qual que é realmente a diferença entre a ortodoxia e a heresia nesse caso? E quem está sendo realmente herético ou ortodoxo, né? Então, a leitura do Borges mais ou menos me iniciou no caminho do herético. Posteriormente, eu entrei em contato, comprei baratinho na biblioteca da minha faculdade FEFELESH, na graduação, esse livro do Pierre Klossowski, o Baphomet, que trata da fabricação de heresia, né? Que, como eu falei, existe um pêndulo muito interessante entre o que é o herético, que seria como a teologia dos albigenses ou dos cátaros, né? E do que é o herético inventado, que seria esses cristãos cristãos convertidos, né? Cristãos novos, dentro ali da sociedade portuguesa e ibérica, né? Ou aqui no caso os templários durante as cruzadas, né? Foi uma fabricação com testemunhos obtidos sob tortura, a respeito de você beijar o Baphomet, né? Que é uma corruptela de Maomé, mas é aquela cabeça de bode gigantesca que orna ali os livros de ocultismo do século XIX, é frequente se encontrar. Então, é um livro também sobre heresia, complexo, difícil de ler, mas muito estimulante. Então, essas leituras mais ou menos me colocaram no caminho e já no final da graduação eu descobri um livro de Norman Cohn, né? Li na biblioteca, então não tenho aqui. Li vários livros de Norman Cohn depois desse, que é Na Senda do Milênio. Essa tradução de Portugal nunca foi lançada no Brasil, por um motivo que me foge completamente, pois é um tratado histórico de grande relevância, que é justamente uma análise de certas tendências heréticas entre o finalzinho da Baixa Idade Média, né, o finalzinho da Idade Média, o Renascimento e a Era Barroca. Né, seria esse recorte, né, que seria entre o ano 1300 e o ano 1600, 1700, né, 400 anos de recorte. É um livro sensacional, né, tem os títulos dos capítulos, né, ele faz um trabalho de atualização conceitual que gera, claro, um monte de coisas estranhas, assim, extemporâneas, mas que é interessante de ler, né? Você entender, por exemplo, a heresia do livre espírito, que é uma espécie de ateísmo, né, da época, como um grupo de indivíduos que tem um pensamento em torno do super-homem amoral, né? Que seriam conceitos surgidos ali com Stirner e Nietzsche, só no século XIX. Então ele faz esse processo. É interessante, né? Tem seus problemas, óbvio, uma obra dos anos 50, produzida nos anos 40, no estudo, né? E editada nos anos 50, 60. Então é uma obra bastante antiga, né? Mas ainda é muito boa para pesquisa. E, além da obra do Norman Cohn, tive contato através do professor Luiz Nazário, atualmente na UFMG, com vários materiais sobre a Inquisição Ibérica, né? Que era a área de atuação da professora falecida recentemente, Anita Novinsky, grande perda, né? Para o nosso universo intelectual. E, enfim, cheguei, digamos assim, nesse material aqui. E também foi interessante como eu cheguei nesse material. Porque eu descobri esse livro na biblioteca, na verdade, na livraria da Unicamp, estudando justamente o Marlowe. O Marlowe, ele era um indivíduo estranho, ele tinha relações com diversos grupos políticos conspiratórios, conspiranoicos, né? Existe, inclusive, uma teoria que ele foi morto num duelo forjado. Na verdade, foi um assassinato político. E o Thomas Marlowe, ele aparece aqui. Ele é um dos indivíduos que se diz ter o conhecimento do livro
Os Três Impostores. Então vamos agora falar um pouco desse livro aqui, né? É do Organização e Prefácio de Raoul Vanejan, acho que é Vanejan o nome dele. Vanejan é provavelmente um dos grandes estudiosos da heresia depois do Norman Cohn, estudos mais atuais, que contam com um método histórico mais próximo do que a gente está acostumado hoje, pós-Foucault, né? O Vanejan trabalha dessa forma. Ele trabalha também com a destruição das divisões autoritárias, de um modo geral, por isso a busca na heresia como uma espécie de modelo epistêmico. E aí nós chegamos nesse livro que ele organiza, Livro dos Três Impostores, de Tribus Impostoribus, né? É o título do livro do Arthur Markin, inclusive eu fiz esse comentário quando eu falei da tradução, né? Que eu realizei do Markin. Tem a edição da Ex Machina, primorosíssima, com o nosso grande tradutor Guilherme Braga, né? E o Mark ele pega o título, mas a obra, ela aparentemente, ela é assim um título sem corpo, digamos assim. Ela é um título muito bom que flutuou pela Europa, pelo imaginário europeu da Idade Média, desde o ano 1000, 1100 até 1700, assim, praticamente mais da metade do século XVIII, né? 1700 e tanto, ali nas fronteiras da Revolução Francesa. Mas o que se trata, né? O nome de estudo, os três impostores são Jesus, Maomé, Jesus, ou melhor, Moisés, Jesus e Cristo. E eles, cada um da sua forma, enganaria os fiéis para obter favores, né? Para obter dinheiro. E essa é a visão desse livro. E é um livro, como eu falei, de certa forma fabricado. É interessante que exista esse livro, é interessante que exista uma lenda em torno de um livro desse, não é? E essa lenda se espalhou rápido, né? Assim, cada geração atribuía a um indivíduo, né? De uma determinada época, o surgimento das teses, pelo menos, e da estrutura do De Tribus Impostoribus. Um dos primeiros acusados é o Abu Tahir, que era um senhor da guerra beduíno, árabe, né, beduíno, ali daquela região do deserto, né, entre o Egito e a Pérsia. E ele proclamava que o Maomé era um farsante, né? Bom, ele proclamava exatamente isso, que a religião mosaica é de crianças, que o cristianismo é uma enganação e que o maometismo é uma tapiação. Então ele invadiu Meca, ele chegou a tomar Meca e ia se apoderar da Caaba por um curto período de tempo. Assim, acho que imediatamente anterior à formação do primeiro califado, grande califado, né, de Bagdá e tal. O cameleiro foi o pior burlão, o pior prestidigitador dos três, que seria o cameleiro, seria o Maomé. Essas declarações sobreviveram, né, e se espalharam pela própria, digamos assim, fluir dos tempos, né, comerciais. Então, uma caravana ouvia um oficial desse sujeito repetir isso, um veterano dessa guerra, né? E isso foi chegando no Ocidente, onde, por outro lado, já havia poderosas forças anticlericais articuladas na Idade Média. É um estudo interessante. Existe nos profundezas da academia vários estudos a respeito desse anticlericalismo medieval, mas são estudos históricos específicos, não tem qualquer forma de você traduzir isso, né? Mas os monges goliardos, os próprios burgueses em formação, eles tinham cada vez mais os burgueses, entre aspas, esclarecidos, né, da burguesia em formação, eles tinham cada vez mais, digamos assim, revolta diante do poderio da igreja, especialmente em termos de propriedade. E isso se articulava nessas ideias, né? Então isso foi passando de um para outro. Tem o Simon de Tournai, que é do século XI, XII, né? Século XIII, aliás. Tem, que é conhecido por fazer esses discursos, era professor também universitário. E algumas dessas teses elas vão ficando assim soltas em livros, não é?
E esse material vai se perdendo, né? É curioso, né? Porque óbvio que o indivíduo tinha essas ideias era queimado, torturado, e o que ele produziu na forma, por exemplo, de livro era, era queimado, ele não era nem, digamos assim, registrado, né? Que as heresias ainda eram registradas, de certa forma, pela igreja. Mas esse tipo de heresia muito radical, do ateísmo, isso era destruído. Então, o que é o trabalho desse livro aqui, do Vanerjin? É tentar organizar. O Spinoza, ele tem um papel importante aqui, porque a ele é atribuído também uma das muitas versões do De Tribus Impostoribus. Né? O que ele faz? O Vanerjin, ele organiza prováveis candidatos ao De Tribus Impostoribus, digamos assim, real. Que não existe, na verdade. Né? Na verdade, é uma, digamos assim, invenção da igreja. Mas ele tem uma possibilidade, como eu falei, de existência, porque essas teses soltas criaram um imaginário. Né? A igreja de certa forma, é curioso, porque e aí que a gente tem o grande, digamos assim, a grande essência da heresia, é porque com as torturas e as punições aos cristãos novos, muitos eram presos por denúncia pura, por alguém invejoso, queria propriedade, esse tipo de coisa. E essa pessoa presa por nada, ela se indignava com tudo. E se ela seguisse de fato, de uma forma clandestina, as religiões dos avós, dos antepassados, a fonte judaica, né, religiosa dessa pessoa, desse condenado, desse herético, ou se ele fosse realmente cristão, mas denunciado por algum esquema, alguma coisa assim, muitos deles, em determinado momento, perdiam a referência tanto naquela religião dos antepassados, que parecia distante, ele já não representava nada, né? Quanto essa nova religião imposta, que parecia absurda, porque por causa dela ele seria morto. Então essas pessoas elas perdiam a fé. Então é como se a repressão, essa fúria da destruição do pensamento heterotípico, né, da heresia, produzisse efeitos que a religiosidade cristã temia, porque você produzia um ateu com uma certa consciência do próprio ateísmo, do próprio desespero, do fato de que era desnecessário essa tutela religiosa, seja dos antepassados, seja dos novos dominadores. E isso é único. Isso é um passo adiante séculos antes do iluminismo, do pensamento iluminista, né? Muitos séculos antes. Então é isso, né? Fico aqui com a recomendação deste livro sensacional do Raul Vanejan, curtíssimo, era um livro de bolso de uma série da Peio, se não me engano é da Peio, exatamente, né? Vale a pena, vale muito a pena a leitura. Não sei se é muito barato e nem se é muito fácil de encontrar. Tem também uma versão da Antígona. Essa minha versão é da Europa América. Então, vou ficando por aqui. Conheçam a nova campanha. Esperem que a gente vai divulgar novidades até o lançamento da campanha, na terça-feira. Hoje mesmo sai a primeira capa. Então, conheçam a campanha. Apoiem se for possível. E vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.